Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Erlane Freire, sou discente do mestrado em Ciências da Computação da Universidade Federal do Ceará, sob a orientação do professor Enio Gonçalves, certo? Durante o mestrado, a gente desenvolveu um chatbot chamado PrizeBot, certo? O PrizeBot, esse chatbot, né, ele foi desenvolvido com base no processo Prize, certo? O processo Prize é um processo aí proposto por Gonçalves em 2019 e ele busca evitar conflitos e inconsistências, bem como padronizar o desenvolvimento de extensões de estrelas. Ele também busca evitar o desenvolvimento de extensões redundantes, bem como a duplicação de construtores nessas extensões, certo? Caso desejem se aprofundar um pouco mais no processo Prize, vou deixar o link do artigo disponível, certo? O Prize Boot, certo? Ele foi desenvolvido com base no processo Prize, como eu acabei de mencionar, bem como em uma série de artigos a qual tratam extensões que já foram desenvolvidas. E também utilizamos um catálogo de extensões e construtores desenvolvido previamente aí também durante o processo de pesquisa aí, né, do Enio Gonçalves, certo? Vou realizar aqui alguns questionamentos, algumas perguntas no PrizeBoot a fins de uma demonstração, tá? Vou perguntar aqui quais são os passos do processo Price, certo? Vou guardar aqui para ele nos responder. Ele vai identificar aqui os passos do processo Price, analisar a necessidade da extensão. Aí ele vai dizer aqui o que é que esse subprocesso faz, né? Tem uma descrição aqui do processo, desenvolver a extensão, validar e avaliar, checar a introdução de novos construtores e disseminar, né, ou publicar essa extensão. Vou perguntar aqui agora como eu posso identificar a necessidade de uma nova extensão. É um subprocesso do processo Price, isso aqui, como eu posso identificar a necessidade de uma nova extensão. Ele vai identificar aqui, né, vai retornar para a gente uma resposta. O primeiro passo é para desenvolvimento, para a proposta de uma extensão, analisar a necessidade dessa extensão. Ah, Ele fala aqui um pouco também sobre o catálogo de extensões que já foi desenvolvido, né? E ele traz ainda um resumo, consultar especialista, analisar o feedback de conceitos que possam ser inseridos, né? Enfim, eu vou fazer um novo questionamento ou como eu posso desenvolver uma extensão de estrela, né? Uma star extension, que vai retornar aqui falando um pouco sobre definição do metamodelo, definição da sintaxe concreta, checar consistências e conflitos, problemas, né, e assim por diante. E ele ainda retorna para a gente aqui uma imagem a qual trata o subprocesso de desenvolvimento de uma extensão de estrela, certo? E tem todo o processo, aí esse processo é do processo Price, certo? Vou perguntar aqui agora como eu posso publicar e validar uma extensão. Vou guardar aqui para ele nos retornar. Vai dizer aqui que para publicar e validar uma extensão, você precisa seguir os subprocessos do Price, e aqui ele traz os subprocessos, né? E uma descrição de cada subprocesso. E por último aqui, eu vou indagar aqui que eu preciso de um que represente
falha. Preciso de um construtor que represente falha. Ele vai identificar aqui no catálogo de extensões e construtores que foi utilizado no treinamento, né, desenvolvido por Gonçalves durante seu doutorado. Ele identificou aqui um construtor que representa falha. Ele traz aqui a extensão a qual desenvolveu esse construtor e traz também aqui um exemplo de uso desse construtor, certo? E ele também fornece aqui o shape desse construtor. O que seria esse shape, né? Existe uma ferramenta chamada PyStar-XT, que foi desenvolvida aí previamente, certo? Essa ferramenta ela pode ser utilizada tanto para o desenvolvimento de modelos de estrela, como para também o desenvolvimento de extensões, a qual aqui a gente tem a sintaxe básica, certo? Ou seja, os construtores da sintaxe básica do estrela, e a gente também pode adicionar novos construtores à ferramenta. Se a gente observar, a gente não tem nenhum construtor aqui semelhante ao que ele nos repassou, certo? Eu vou clicar aqui em ver o shape desse construtor. Lembrando, o shape é um código em SVG. Ele vai retornar aqui para a gente esse código, certo? Esse SVG aqui. Eu vou copiá-lo. Se eu vim aqui agora na ferramenta e aqui na opção add new, adicionar novo construtor, né? Ele vai perguntar aqui o nome, pedir um nome para esse construtor e o shape, que é aquele código que eu copiei lá do nosso chatbot. Cliquei em criar e agora a gente tem aqui um novo construtor, né? A qual pode representar falha, que é o construtor que o PriceBoot identificou e retornou para a gente aqui o shape, né? O SVG, certo? Aqui na direita também do PriceBoot a gente tem o PriceTool, que aqui é o processo Price em si, certo? É o modelo BPMN. E também aqui eu tenho os artigos que tratam extensões que já foram desenvolvidas utilizando o processo Price e extensões do Estrela que também não utilizaram o processo Price, certo? Esses artigos foram utilizados aí no treinamento do chatbot, ok? Obrigado, pessoal.